quero chamar mais uma vez para você acompanhar comigo no detalhe da imagem a cena impressionante do acidente que aconteceu ontem em Santa Luzia. O motorista dessa carreta que estava lá, né, alucinado, tudo indica que seja isso. Ele saiu causando um rastro de destruição. Moradores registraram essas cenas que parecem mais filme de terror, né? Se fosse aqui no anel rodoviário, a gente ia falar que era mais uma carreta desgovernada, com aquela história de que depois tinha que ser verificada de motorista sem freio, mas nesse caso em específico, esse motorista traçou a própria rota e no caminho, acredito que numa distância de 4 quilômetros, que a gente vai confirmar durante a reportagem, bateu em dezenas de veículos, atingiu o muro de casa, atingiu também motocicleta, tudo. Você imaginar o que tinha na frente, ele foi arrastando. A primeira reportagem de agora é do nosso Vinícius Rangel. Ele esteve no local e acompanhou cada detalhe, conversou com os moradores, foi ao local. Você vai acompanhar comigo. Uma cena impressionante e lamentável por conta da irresponsabilidade desse motorista. Pode balançar a primeira reportagem com o nosso Vinícius. Um motociclista registrou a carreta descontrolada pelas ruas de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Faz a curva em alta velocidade. O homem que grava o vídeo parece não acreditar. Foram cerca de 4 quilômetros de estragos nos bairros São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Este carro foi arremessado, derrubou o muro de um estacionamento e ficou retorcido. O motorista não estava no veículo. Vê se tem base. Outros carros que estavam no local também foram atingidos. Quando passou aqui por essa rua, a carreta continuou fazendo estrago. Ela atingiu esse palio que veio parar aqui nessa árvore, ficou destruído. Um outro carro que estava parado aqui, tá lá na frente, ó. Ele é aqui do Michael, que estava em casa mexendo na oficina, né, Michael? Como é que foi esse susto quando a carreta passou? Não dá nem para descrever, não. Passou muito correndo, aí pegou o carro e nós desceu correndo também. Ela bateu no muro ali, bateu lá embaixo lá. Trem estranho de ver. Veio fazendo barulho, o que você pensou que era? Não, né? Veio arrebentando os fios, você pode ver na rua os fios tudo arrebentado. E agora com prejuízo, não tem seguro, como é que vai ficar? Seguro, né? Ficar no prejuízo agora. A carreta estava carregada com frascos de vitamina C. Algumas caixas caíram da carroceria e ficaram espalhadas na rua. Segundo a PM, o motorista de 40 anos está na empresa gaúcha há 3 meses. Ele não conseguiu contar o que aconteceu. Provavelmente ele fez o uso de alguma substância entorpecente. Estava totalmente assim, surtado, podemos dizer assim? Ele não passava informação nada com nada, às vezes passava algumas notícias que estava meio alucinado, que alguém estava perseguindo ele. Dona Maria Helena viu a carreta passar em cima do passeio, arrancar parte do telhado e destruir as colunas de sustentação do 2º andar. Dona Maria Helena, a senhora estava em casa e chegou a ver a carreta passar aqui? Vi, passou. Desceu desgovernado e passou, moço. Fumaça, barulho. Acabou com a casa, né? Aqui, ó. Não sei como que ela não entrou lá. É Deus mesmo que olhou muito. O carro do filho estava na porta de casa e foi parar do outro lado. O meu filho estava no carro, né? O filho dele veio para cá e eu já vi eles abraçados aqui, sabe? E ele anda muito com as meninas dentro do carro. Deus foi tão bom que ele estava só. Aí eu já vi que ele estava em pé do outro lado. Da janela de outra casa, na mesma rua, uma moradora registrou mais estragos. A carroceria empurra 2 carros, um deles derruba um portão. A casa é do Luiz Magno. O soldador tomou um susto. Estava sentado na sala assistindo televisão, de repente vem aquele barulhão dessa carreta descendo aqui a rua. E eu saí aqui na varanda, não vi nada, né? Quando saí cá fora que eu vi o que tinha acontecido. Seu Júlio mora ao lado. O carro dele e do filho são os que aparecem na imagem. Para sair de casa foi até difícil. O portão já não abria porque saiu do trilho, não é? Já ia de correr, então já não saía mais. Então, e forcei para ver o caso e vi meu carro entestado ali na mureta e o carro do meu filho chapado na traseira do meu. O que o senhor pensou? Eu pensei, o que aconteceu aqui, gente? Aí nós já estávamos vendo, um caminhão lá embaixo, o caminhão lá curvou lá. Depois de arrastar os carros, a carreta continuou descendo a rua. Bem aqui em frente a essa casa, estava uma caçamba para recolher lixo. Os moradores colocaram ela porque neste sábado iriam fazer uma obra na casa. Olha só onde ela foi parar, a cerca de 20 metros e tombada. E o estrago poderia ter sido ainda muito pior. No final da rua, olha só, há uma casa, mas o motorista não chegou a ir até lá. Ele virou a esquina antes de bater no muro.
Este vídeo mostra o último trajeto da carreta, virando a rua e subindo o morro. Por onde foi passando, a carreta foi deixando destruição, mas ela também ficou bem estragada. A gente consegue ver aqui, ó, um dos pneus estourados, nessa outra roda aqui, bem amassada. A lona que cobre a carroceria ficou rasgada, toda solta, e ela veio e só parou depois de bater aqui no muro deste sítio. Segundo a polícia, o motorista tentou fugir e foi contido por populares. Como ele já tinha colidido em alguns veículos, né, as informações foram chegando pela nossa rede de rádio e os populares também vieram seguindo para passar as informações para a polícia. E quando ele bateu, alguns populares conseguiram capturar ele. Antes de parar, o motorista bateu em um carro e duas motos. Uma delas foi arrastada por cerca de 50 metros e ficou prensada entre a frente da carreta e o muro. Eliezer, que é dono dos veículos, quer saber quem vai pagar o prejuízo. Não sei se o caminhão tem seguro, deixou de ter, se é responsabilidade da empresa e transportadora, quem que é que seja. É difícil acreditar que ninguém se feriu. O motorista vai ter muito o que explicar. Nós vamos encaminhar ele para a delegacia de polícia civil e serão adotadas as providências de praxe por parte do delegado.